Você sabe quem é Jesus Cristo? Eu pesquisei e o resultado vai te assustar. No livro de Isaías, no capítulo 9, no verso 6, ele foi profetizado da seguinte forma: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Então, esse menino, ele é chamado de maravilhoso. E eu descobri que esse maravilhoso já existia antes mesmo de Jesus nascer. E está no livro de Juízes, no capítulo 13, quando Sansão foi profetizado para a esposa de Manoé, que era estéril. Ele apareceu para ela e anunciou que ela haveria de ter Sansão. E no verso 6, ela conta para o seu marido a respeito da aparência desse varão que se apresentou para ela, anunciando Sansão. Ela diz: um homem de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante à vista de um anjo de Deus, terribilíssima. E não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Então o seu marido, Manoé, orou insistentemente ao Senhor, pedindo para que Deus ensinasse a eles como deveria ensinar o menino quando ele nascesse. E esse maravilhoso retornou e se apresentou para a mulher. E a mulher correu e chamou o seu marido. E aqui houve uma conversa. O esposo, Manoé, pergunta: és tu aquele homem que falaste a esta mulher? E o maravilhoso respondeu: eu sou. Da mesma forma que ele respondeu a Moisés, quando Moisés lhe perguntou o seu nome, ele disse: eu sou. E Manoé então pergunta para ele: qual é o teu nome? E ele responde: por que perguntas pelo meu nome? Visto que é maravilhoso, conforme Juízes 13, verso 18. Então Manoé e sua esposa sacrificam a ele na penha, e ali sobe uma fumaça, e o maravilhoso sobe na fumaça junto e vai para os céus. E naquele momento, Manoé entende quem era o maravilhoso, e ele fala para sua mulher: certamente morreremos, porquanto temos visto a Deus. Então sabemos que um dos nomes deste menino, de Jesus, é maravilhoso, e descobrimos que maravilhoso é o próprio Deus. E, mais uma vez, no verso 6 do capítulo 9 de Isaías, está dizendo que ele também será chamado de Conselheiro. E Conselheiro é o Espírito Santo. E também será chamado de Deus Forte. E também será chamado de Pai da Eternidade e de Príncipe da Paz. Então esse menino não é outra coisa senão o próprio Deus. Jesus Cristo é Deus. E o que vai ficar evidenciado com os próximos livros, capítulos e versículos que nós vamos ver juntos daqui para frente. No livro de Lucas, no capítulo 1, no verso de número 31, aparece o título da mensagem: Anúncio do nascimento de Jesus, o menino profetizado em Isaías 9:6. E está escrito que o anjo Gabriel falou para Maria: tu conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Em 1 Timóteo, no capítulo 3, verso 16, está escrito: Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. E em Hebreus, no capítulo 1, no verso 8, está escrito: do Filho diz. Então, a respeito do Filho, Jesus Cristo, o que foi dito? Foi dito assim: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Em Gênesis, no capítulo de número 1, nós vemos escrito que no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse princípio deveria estar com P maiúsculo, porque este princípio é o próprio Senhor Jesus Cristo, porque nele foram criadas todas as coisas. Então, no princípio, Deus criou os céus e a terra. E nós vemos que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E quem estava lá? O Espírito de Deus estava lá, e ele se movia sobre a face das águas. O Espírito de Deus disse: haja luz.
Então o Espírito falava. Então o Espírito tinha a palavra. E ele disse: haja luz. E houve luz. A Bíblia diz que Deus não pode ser visto por ninguém, mesmo porque ele é invisível. Então o que Manoé e sua esposa viram foi o anjo do Senhor, ou seja, uma veste, um corpo chamado corpo teofânico, a teofania de Deus que se apresentou para Manoé e sua esposa. E nós vamos entender isso daqui para frente. O Espírito e a sua palavra, eles eram indivisíveis, nunca haviam se dividido. Por quê? Porque eles eram um só. Vocês estão me vendo, estão ouvindo a minha voz. Imagina que a minha voz vira uma pessoa. Quando você fala comigo por telefone, você não está me vendo, mas ainda assim sou eu, apesar de você não me ver. Deus sempre existiu como verdadeiro Deus, mas como verdadeiro homem, ele passou a existir quando ele se materializou em carne no ventre de Maria pelo seu Espírito Santo. Então, Deus, enquanto verdadeiro homem, na pessoa de Jesus Cristo, surgiu há 2025 anos atrás. E em Hebreus, capítulo 1, verso 5, está escrito: hoje te gerei, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Nessa profecia, nós vemos que ele tem uma origem. No presente, o Senhor diz: hoje te gerei, eu lhe serei por pai. Aqui ele estava sendo profetizado, e ele me será por filho. Então fica claro que Jesus, enquanto homem, ele teve um início. Enquanto Deus, ele é atemporal, ele sempre existiu, ele é eterno. Mas enquanto Jesus, a expressa imagem do Deus invisível, o Verbo encarnado, a pessoa visível de Deus, chamada Jesus Cristo, ele surgiu sim, há 2025 anos atrás. Ele teve um começo. E agora, o Verbo encarnado, Deus visível, na pessoa de Jesus Cristo, ele é eterno. Assim que ele nasceu, assim que ele tomou uma aparência na pessoa de Jesus Cristo, ele é eterno. Porque ele foi visto por João no céu. E a profecia é de que o seu reino nunca terá fim. Reinará eternamente. Conforme Lucas 1, verso 33. Certa vez, irmãos, Jesus foi tentado pelo diabo. Isso está descrito lá em Mateus capítulo 4. E o diabo pediu adoração prostrado. E o que Jesus falou para ele? A teu Deus adorarás, somente a ele servirás. Em Hebreus capítulo 1, verso 6, está escrito: e quando introduz o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Se Jesus não é Deus para alguns, por que é que ele é adorado no céu? Se somente Deus pode receber adoração. O que confirma o que estou dizendo está em Hebreus capítulo 1, verso 3. Jesus Cristo é o resplendor da glória de Deus e a expressa imagem da sua pessoa. E em Colossenses, no capítulo 1, no verso 15, está dizendo que Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. E nesse contexto, está escrito em Filipenses capítulo 2, no verso 9 ao 11, Deus o exaltou soberanamente e deu-lhe um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho lá no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É um mistério que você precisa abrir o coração e ser humilde para entender. Porque estas coisas foram ocultadas dos sábios e dos entendidos e reveladas aos pequenininhos e humildes do Senhor. Em Tito, no capítulo 2, no verso 13, está escrito: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa linda! O grande Deus é o nosso Senhor Jesus Cristo. E é Ele que voltará. Porque aquela vez, quando Ele subiu, o anjo apareceu e disse: por que estás olhando para o céu, Galileu? O mesmo que viste subindo, verás descendo? Glória a Deus. Tomé, no verso 28 do capítulo 20 de João, ele diz: Senhor meu e Deus meu. E Jesus fala para ele: porque me viste, creste. Então Jesus, ele não nega que ele é Deus. Em diversas ocasiões ele falou: eu sou. Antes de Abraão existir, eu sou. Então, diversas oportunidades, Jesus se declarou Deus, porque Ele é Deus. E em João, no capítulo 1, verso 1 e o verso 14, diz assim, respectivamente: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne. Ele não foi feito, o próprio Verbo se fez carne.
Deus se fez carne e habitou entre nós, o Emanuel, o Deus conosco. E nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Agora nós vamos entender que glória é essa que foi vista do verbo, da palavra que se fez carne. Quem é a glória de Deus? Abra comigo Abacuque, capítulo 3, veja comigo o verso 4. A oração do profeta Abacuque sobre Sigionote. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. E quem aparece respondendo essa oração? O próprio Deus. E diz no verso 3: Deus veio de Temã, e o santo do monte de Parã. A sua glória cobriu os céus, e a terra encheu-se do seu louvor. E o resplendor seu era como a luz, raios brilhantes saíam da sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força. Aleluia, Jesus! Quem é esse resplendor de glória? Quem é o santo do monte de Parã, que estava com Deus quando veio de Temã? É Jesus Cristo, a glória de Deus. Por isso que em Mateus, no capítulo 28, no verso 19, Jesus falou: Ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É para batizar no nome dele. Segundo Isaías capítulo 9, verso 6. Qual é o nome do Pai? Qual é o nome do Filho? Porque o Espírito Santo é o próprio Pai e é o próprio Filho. Entenda. Por isso que o conselheiro de Isaías 9, 6 é o Espírito Santo. E quem entrou no ventre de Maria e se fez carne foi o próprio Espírito Santo. E ali Jesus Cristo nasceu. Então, o nome do Pai, nós vimos que em Lucas 1,31, o anjo Gabriel falou: é Jesus. E esse nome, nós vimos em Filipenses capítulo 2, verso 9 e 11, que foi exaltado soberanamente sobre todo nome, e que no céu, na terra e debaixo da terra, ao nome de Jesus, todo joelho se dobra. E em Colossenses 3,17, está escrito que tudo que for fazer por palavras ou por obras, deve ser feito em nome de Jesus Cristo, o que está confirmado em Filipenses 2, versos 9 e 11. E quando Jesus manda batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em Atos 2, 38, e também Atos capítulo 19, tanto Paulo, apóstolo dos gentios, quanto Pedro, apóstolo dos judeus, ambos batizam no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E qual é o nome? Jesus é o nome. Então, se você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sem mencionar o nome do Pai, o nome do Filho, o nome do Espírito Santo, você não foi batizado no nome, você foi batizado no título, porque Pai e Filho não é nome, é título. Se alguém falar para mim: tira um carro no nome do seu pai, eu chego lá e falo: ó, quero tirar um carro no nome do meu pai. Como que é o nome do seu pai? O nome do meu pai é pai. Você não vai comprar carro nenhum. Mas se você chegar lá e falar: qual é o nome do seu pai? O nome do meu pai é Isaías, está aqui o nome dele. Então tá bom, vou localizar aqui no cadastro o nome do seu pai. E também você precisa ser batizado no nome do Pai. E qual é o nome do Pai? Os apóstolos compreenderam as Escrituras e saíram todos eles batizando em nome do Pai. Qual é o nome do Pai? Jesus Cristo. Segundo Isaías 9,6. Qual é o nome do Filho? Jesus Cristo. Qual é o nome do Espírito Santo? Jesus Cristo. Porque o Senhor Jesus falou para os discípulos, quando ele ressuscitou e foi subir para os céus, ele disse assim: não vos deixarei só, orarei para o Pai, e ele vos enviará outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo não conhece nem pode conhecer, mas vós o conheceis, porque ele está aqui convosco, na sua frente, esse Espírito de verdade que virá. E ele está convosco fisicamente agora, vocês estão vendo ele, mas indo para o Pai, ele voltará e habitará dentro de vós, enquanto o Espírito Santo de Deus. Oh, glória a Deus, que Jesus é Deus, Jesus é o Espírito Santo, Jesus é o Filho, e por isso nós somos batizados em nome de Jesus Cristo, cumprindo o que diz em Filipenses capítulo 2, verso 9 e 11, e Colossenses no capítulo 3. Ficou mais do que claro que Jesus Cristo não é uma pessoa que veio, apenas um profeta, ou alguém que veio para trazer uma boa mensagem, como Gandhi, como outros homens que trouxeram mensagem de paz. Mas Jesus é o próprio Deus, que veio para sustentar todas as coisas pela palavra do seu poder e fazer, através de si mesmo, a purificação dos nossos pecados.
E após fazer isso, ele se assentou à destra da majestade nas alturas. Jesus Cristo é Deus. Quando João teve a visão do Apocalipse, que viu Jesus com cabelo branco, alvo como a neve, os olhos como o sol, o pé reluzente como latão, todo com veste maravilhosa, ele viu Jesus. No trono ele não viu Deus e Jesus, ele só viu Jesus, porque ele vendo Jesus, ele está vendo o Espírito Santo, ele está vendo Deus, e também está vendo o Filho, porque lá em 1 Pedro, no capítulo 5, no verso 7, está escrito: no céu testifica o Pai, a Palavra e o Espírito, e os três são um. Glória a Deus. E para entender esses mistérios, você tem que despojar do conhecimento humano e se fazer humilde como Jesus se fez. Sendo Deus, se desfez, se rebaixou na pessoa de um homem. Glória a Deus. E como homem, ele se fez servo para, no corpo de homem, ele vencer o pecado. Porque o homem no paraíso, ele perdeu a guerra. Mas Jesus no deserto venceu o diabo, conforme Mateus 4. Louvado seja Deus por tudo isso.